Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais um episódio da nossa série sobre gravidade eu vou apresentar para vocês as famosas leis de Kepler, ok? Então eu vou apresentar para vocês as três leis de Kepler, vou explicar um pouquinho, né? A gente vai ver um pouquinho como é que elas, de onde que elas vêm e como entender elas, porque normalmente elas são descritas de forma de texto, ok? Então, como essa primeira que vocês já estão lendo aqui, né? Pequeno spoiler. Mas, de vez em quando, elas são difíceis de entender como tal, então é sempre bom fazer um pequeno desenho, né? Um pouquinho de matemática para a gente conseguir entender, beleza? Então, primeiramente, vocês vão talvez escutar um pouquinho de fungadas, eu estou um pouquinho doente, tá? Então, eu espero que não atrapalhe muito o estudo e o vídeo de vocês. Então, vamos lá. Então vamos lá para a primeira lei de Kepler que diz, né, que é chamada lei das órbitas elípticas e como o nome diz, ela diz que o planeta em órbita em torno do Sol descreve uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos, ok? Então aqui temos uma elipse, tá? Então lembre-se, né? Qual que é a construção da elipse? Como que a gente constrói uma elipse? A gente considera dois pontos, ok? Distantes desse valor e vezes a, ok? Onde e é o que a gente chama da excentricidade da elipse. Então a gente pega dois pontos distantes aqui da mesma distância do semi-eixo menor aqui, que a gente normalmente chama ali de B, ok? E a gente bota uma corda, né, ligada a um ponto e a gente desenha o conjunto de pontos onde a distância aqui ela é constante, ok? Então é uma elipse, ok? Caso específico, se a excentricidade for igual a zero, beleza? Então os focos eles vão se encontrar no centro e a gente vai ter o que a gente chama de círculo, ok? Que é a forma geométrica mais comum que a gente encontra, ok? Então aqui temos uma elipse, ok? Então temos os focos aqui e a lei das órbitas elípticas diz que o Sol tem que ser um dos focos, né? E todo planeta que orbita em torno do Sol ele descreve essa trajetória elíptica, né? Sendo que o Sol é um dos focos dele, ok? Então para vocês terem uma noção, aqui nesse desenho mais ou menos eu tenho uma excentricidade de 0,74, ok? Então é uma excentricidade bem grande, tá? Bem grande, então vocês veem que é uma elipse bem esmagadinha, ok? Para vocês terem uma noção, a excentricidade da órbita da Terra é de mais ou menos 0,0167, ok? Então isso daqui demonstra o porquê que quando a gente faz estudos de órbitas, no caso simples, a gente pode considerar que a órbita da Terra em torno do Sol é basicamente um círculo, porque a excentricidade é bem pequena, ok? Para apresentar para vocês, aqui temos dois pontos muito interessantes, né? Porque vocês sabem que se o Sol é um dos focos de uma elipse, então temos um ponto que vai ser mais próximo e outro ponto que vai ser o mais distante, ok? Então toda vez que a gente está no ponto mais próximo é um ponto chamado periélio, ok? É por isso que eu chamo ele de RP, de periélio. E se tiver o ponto mais longe é o que a gente chama de afélio, ok? Então RA aqui. Então é um vocabulário para vocês aprenderem. Então muitas vezes o exercício vai falar, a gente se encontra no periélio do Sol, né? Ou no afélio do Sol. Você já sabe que vocês estão próximos ou longe do Sol, beleza? Então vamos lá para a segunda lei, né? Que é a lei das áreas, que diz que a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Para mim, pessoalmente, essa é a lei mais difícil de entender por si só, né? Se vocês lerem só o texto, para mim foi bem difícil de entender o sentido dela, mas ele é um sentido bem claro, que simplesmente, né, traduzindo isso daqui, quer dizer o quê? Que quanto mais longe um planeta está da Terra, do Sol, perdão, ele vai se mover mais lentamente, ok? Então, quando ele estiver, por exemplo, aqui no periélio, então ele vai estar no lugar mais próximo do Sol, ele vai ter um movimento mais rápido, ok? Porque se a área é menor, né, o tempo também é menor. É justamente o Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se a área for maior, o tempo também vai ser maior. Beleza? E eu vou demonstrar para vocês aqui que, na verdade, essa lei das áreas de Kepler, que foi feita por observação, é equivalente ao teorema de conservação do momento linear. Ok? Perdão, do teorema do momento angular, né? Conservação do momento angular, né? Então, eu vou demonstrar os dois. No caso, a equivalência dos dois. A gente já sabe, por demonstração, que o teorema de conservação do momento angular é verdadeiro. Então, se eu mostrar aqui uma equivalência, esse daqui também é verdadeiro. Então, vamos analisar o desenho aqui, né? Então, aqui eu fiz uma pequena área, né? Que eu chamei de delta A, beleza? Então, vocês veem aqui que a gente reconhece mais ou menos um triângulo, ok? Então, a gente vai calcular a área desse triângulo. Você sabe que a área de um triângulo é 1 sobre 2 vezes a base, a altura vezes a base ao quadrado, né? Quer dizer,
1 sobre 2 vezes a base vezes a altura, ok? Tem que tomar cuidado com essas fórmulas simples, a gente sempre esquece, ok? Então a gente vai ter que, de acordo com o meu desenho, ΔA vai ser mais ou menos igual a 1 sobre 2 r ao quadrado dθ, ok? Então aqui minha variação que eu denominei Δθ vai ser, no caso aqui, né, eu falei, eu vou deixar a mesma coisa, então vai ser Δθ, ok? Então a variação de área vai ser proporcional a uma variação de ângulo, ok? Então isso daqui vai ser vai ficar bem mais próximo quando temos o tempo que tende a zero, né? Então a gente vai reconhecer uma derivada. Então vamos ter dA sobre dt, que vai ser igual a 1 sobre 2 r ao quadrado dθ sobre dt, ok? Dθ sobre dt é a mesma coisa que ômega, né? É a derivada de uma posição angular, então a velocidade angular. Então temos 1 sobre 2 r ao quadrado vezes ômega. Beleza? Então, para o primeiro desenho, a gente já fez tudo. Para o segundo desenho aqui, então eu fiz exatamente o mesmo desenho, só que agora o nosso ponto, então o nosso planeta, ele tem um momento P linear aqui, beleza? E a gente tem os nossos componentes, né? Então, o momento radial e o momento, né, ortogonal, beleza? Então, de acordo com o meu desenho, a gente sabe que de acordo com a fórmula, né, o momento angular é igual a R vezes o componente perpendicular do momento linear, ok? Então, aqui a gente sabe que o momento linear é m vezes uma velocidade, então vamos ter r m vezes o componente ortogonal da velocidade, beleza? E o componente ortogonal da velocidade é r ômega, né? V igual a r ômega. Então isso daqui vai ser igual a r m ômega r, beleza? Então eu mostrei aqui para vocês que L igual a m r ao quadrado ômega, ok? Então aqui temos r ao quadrado ômega, aqui temos r ao quadrado ômega e a gente vai juntar os dois, beleza? Então a gente vai juntar os dois, a gente vai achar no final que dA sobre dt igual a L sobre 2m, beleza? Então isso quer dizer o quê? Que de acordo com a lei de Kepler, né, as áreas iguais em tempos iguais. Então isso daqui é uma constante, né? Isso daqui é uma constante. Só que, de acordo com a minha igualdade, isso daqui só vai ser uma constante se L for uma constante, o que é o caso. L é uma constante, ok? Então temos a equivalência, o que valida a segunda lei de Kepler, beleza? E agora para a terceira e última lei de Kepler, que temos a lei dos períodos, que diz que os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores de suas órbitas. Ou seja, você não entendeu nada que eu acabei de falar, porque eu também não entendi. Mas fiquem tranquilos, né? O que ele quer dizer é que a gente vai ter a relação, a divisão entre o período e a distância, então o período sobre o semi-eixo maior da nossa órbita, que vai ser igual a uma constante, ok? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que toda a órbita, né, todo o cálculo vai ser bem mais simples, que só vai depender das características intrínsecas do nosso planeta. Beleza? Então aqui eu fiz uma órbita circular, tá? Porque os cálculos vão ser bem parecidos, tá? Então eu vou fazer como órbita circular e depois a gente só substitui pelo semi-eixo maior, ok? Então aqui eu vou aplicar a segunda lei de Newton, ok? Então temos m, que temos a força de gravitação, né? Então vamos ter m dividido por r ao quadrado, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. E aqui eu já vou substituir pela aceleração centrípeta. Então vai ser m vezes ômega ao quadrado vezes r. Ok? E agora eu vou substituir ômega. Então, ômega vocês sabem que é uma pulsação, né? É uma velocidade angular. Isso daqui é 2π sobre o período t. Ok? Então, fórmula aqui, eu já mostrei essa fórmula aqui. Então, isso daqui, se a gente substituir, vai dar gm sobre r ao quadrado, que é igual a mr 4π ao quadrado dividido por t ao quadrado. Ok? Então temos aqui o quadrado dos períodos, beleza? Então eu vou isolar o quadrado dos períodos. Então isso daqui vai ficar no final que t ao quadrado igual a 4π ao quadrado sobre g grande M vezes r ao cubo, beleza? Então aqui a terceira lei de Kepler nos diz simplesmente que a gente pode redirecionar os dois. Então aqui é o raio porque é um círculo, mas se fosse uma elipse, isso seria o semi-eixo maior, né? Então, isso daqui vocês veem que é claramente uma constante, né? 4π ao quadrado sobre g grande M. Então, só depende, né, do período do raio e da massa
do corpo central, ok? Então, isso daqui a gente consegue estimar a distância dos planetas do Sol, né? Só medindo o tempo de sua órbita, beleza? Então, a lei muito importante, eu acho que a lei mais importante dos três, a mais utilizada, ok? Mais escrita dessa maneira, né? Se vocês pegarem na Wikipedia, está exatamente igual, é bem incompreensível, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, ok? E a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.